Bem-vindos ao podcast, nosso terceiro episódio. Vanessa Moreira de novo com vocês aqui para compartilhar e contribuir com insights, rotas de pensamento, das questões da nossa vida, cotidiano, das nossas emoções. E nosso tema para hoje é turbilhão de emoções. Como assim? Porque muitas vezes nos pegamos num turbilhão de emoções e parece que não dá nem para saber direito qual é o sentimento principal. Você começa a se perder dentro de medos, anseios, raiva, melancolia, vazio. Parece que é uma mistura de uma série de sentimentos que acontecem ao mesmo tempo e a gente acaba não sabendo como lidar. E muitas vezes, junto com esses sentimentos, vêm alguns pensamentos de morte. Se eu morrer, será que se eu morro, eu vou morrer? E quem tem esses pensamentos de morte junto, começa a achar que está com ideias suicida. Às vezes, não é bem uma ideia suicida, mas é uma ideia de solução do problema. Quando o turbilhão de emoção vem e te atropela e você não consegue lidar com o cenário que você está vivendo, uma saída para não viver o que você está vivendo, o cérebro traz como luta e fuga, vida ou morte, como se eu morresse. E aí vem pensamentos como se você estivesse morto ou se vendo morto. Isso é muito comum. Isso é muito frequente. Não se assuste se você estiver tendo isso. Claro, procure ajuda, fale sobre seus sentimentos, mas é uma situação que está muito maior do que o que você consegue lidar. E aí você não acha solução, não acha caminho. E é natural que o cérebro comece a te trazer as soluções do repertório que você conhece até o presente momento. Só que no turbilhão de emoções, ele chega nos convidando para ampliar nossa percepção de realidade e achar, sim, uma nova saída. Porque sempre tem uma nova saída. Então, o que acontece? Como tem aquela frase do Einstein, não é possível você resolver um problema que você tem nesse momento no mesmo nível de realidade que o problema foi gerado. Quando o problema acontece na sua vida e te pega de surpresa, ele acontece e você só tem a visão de dentro do problema. Você vai ter que desenvolver como pesquisar, investigar o que você sente, aumentar o repertório para saber qual é a solução, pesquisar caminhos, histórias de pessoas que passaram pelo mesmo problema, como elas lidaram. Você vai ter que ter contato com essa nova informação, trazer um autoconhecimento, uma busca de você, dos seus sentimentos, de quem você é, para só depois você passar para um outro nível de consciência e ficar mais simples lidar com aquela questão. Por isso que muitas vezes chega num turbilhão que interrompe o nosso raciocínio. Esse turbilhão de emoções, ele acontece geralmente quando somos pegos de surpresa. Como assim? Tem aquela frase maravilhosa da música do Toquinho, da Aquarela, que traz o seguinte: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Nós não temos controle sobre os eventos que nós vivemos. A vida, ela vai acontecendo e nos convidando a viver. E claro, ela não vai sair do jeito que a gente espera que saia. Por quê? Porque nós não temos condição de enxergar o próximo passo do que chega para a nossa vida. E eu não estou falando só de problema, pode ter muita coisa boa para chegar na sua vida e coisas que você quer viver. Só que se você ficar tentando controlar e cada situação que sair do contexto virar um grande problema, você não consegue ver além, você não consegue recolher a parte boa que vai chegar na sua vida. Eu olho assim, tem uma pergunta aqui importante. Quando a gente está nesse estado emocional, como lidar com o vazio? O vazio que você não sabe identificar o sentimento que está passando.
dentro desse estado emocional, do turbilhão de emoções, um dos sentimentos que chega é o vazio. Então imagina assim, medo, angústia, raiva, tudo que a gente já falou, e uma solidão, um vazio, uma falta de amparo. O vazio, ele traz com ele uma falta de amparo por eu não saber como lidar com a situação. Muitas vezes, porque eu imagino que para resolver a situação que eu estou vivendo, a outra pessoa ou as outras pessoas envolvidas deveriam agir ou fazer da maneira que eu acredito. Eu gasto muita energia de vida não me conformando com a atitude das pessoas que estão à minha volta, ao invés de colocar essa energia para traduzir meus sentimentos para mim e encontrar uma rota de saída. Porque esse inconformismo é o nosso hábito do cérebro de sobrevivência querer que o fato não tenha ocorrido ou querer que a pessoa resolva para a gente aquilo que nós sentimos que não é nosso ou que não é justo. Acontece que o fato já ocorreu, ponto, e o outro não vai resolver o que você imagina que deve acontecer. Se a questão está com você, ela é sua, sendo injusta, não injusta, infelizmente ou felizmente, está na sua mão. E lendo pela autorresponsabilidade, foi você que criou na sua vida de alguma maneira. Às vezes eu me pego pensando, puxa vida, eu não acredito que está acontecendo essa situação. Como que eu criei isso na minha realidade? Ou que parte minha se conectou com essa história para que essa história acontecesse? E ok, chamo a responsabilidade para mim, começo um processo de gratidão pelo que está ocorrendo para eu poder ter mais clareza e mais calma e começo a investigar quais são meus sentimentos. O vazio, ele acontece sempre antes de um salto quântico, de uma virada que você está dando na sua vida. Esse turbilhão chega, te interrompe, porque as coisas não estão bem. E há decisões a serem tomadas, ou há mudanças a serem feitas. Porque se não está bem e você não faz nada, também é uma maneira de agir. Não fazer nada também é uma ação. Não escolher também é uma escolha. E esse turbilhão te toma de uma certa maneira, dentro desse vazio, é lá que estão as respostas que você está buscando. Só que muitas vezes nós temos medo desse vazio, dessa angústia, dessa tristeza. A questão é, ele não precisa durar dias e meses. Eu preciso investigar. Mesmo que me dê um pouco de medo desses pensamentos de morte, mesmo que me dê um pouco de solidão e uma sensação de abandono dentro desse vazio, o que tem aí dentro? Qual é o sentimento? Qual é o movimento que tem nesse sentimento? Uma vontade de não fazer nada? Uma vontade de deixar de existir? Claro, porque você está se vendo pequeno para lidar. Então, traz a questão, o que está causando esse vazio? Qual é a angústia? O que está fora do lugar para você? O que você não está gostando e não está querendo lidar? Começa a anotar. Anotar é sempre, gente, um ótimo caminho. Anotar, gravar, fazer um vídeo para você, das suas questões, para você refletir. O que está lá dentro? Porque se tem o vazio, se tem o turbilhão de emoção, é porque você foi pego de surpresa em algo que saiu do que você planejava. E a vida vive saindo do planejamento. E que bom, quando a gente consegue lidar com flexibilidade com isso, a gente começa a entender que essa saída do planejamento é a vida te trazendo novos caminhos para aquilo que você quer viver, mas que você ainda não sabe como vai chegar e como vai acontecer, né? Grandes problemas podem estar disfarçados de novos começos. Então, vamos olhar para esse turbilhão de sentimento, o que movimento tem dentro desse vazio, o que eu não consigo lidar. E vamos começar passinho por vez, a encarar qual é o movimento que está aí dentro, o que é que precisa ser feito, o que eu preciso entrar em contato. Não precise se preocupar em fazer grandes ações, grandes atitudes. Começa pequenininho.
Ah, mas eu não gosto de nada no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento. Ou tá tudo de um jeito, de perna pro ar. Tô passando por um período de doença na família, comigo. Começa pequenininho. Como eu faço para ficar bem no dia de hoje? Como eu faço para executar bem o meu trabalho aonde eu estou, mesmo sem gostar? Como eu faço para ficar bem nesse estado de saúde que eu me encontro ou que um familiar meu se encontra? Não vai tentando chegar no final do problema que a gente ainda nem olhou para o começo. Olha ele do começo e olha ele por dia, um dia por vez. Traz aquela questão para aquele dia, hoje, no dia de hoje. Como eu estou me conectando com isso? Qual o sentimento que vem? Para hoje eu vou sentir isso. Para o dia de hoje, que insight essa mudança toda que está acontecendo na minha vida está me trazendo? Para o dia de hoje. E comece assim, com passinhos pequenos para cada dia. E você vai ver que esse turbilhão de emoções que está te surpreendendo, que está te atropelando, ele vai começar a diminuir. Ele vai começar a ficar menor. Você vai conseguir enxergar a partir dele. E quando ele diminui de tamanho, você consegue ver a saída ou o caminho que você está percorrendo. E pode ter certeza que esse caminho vai te trazer novas boas coisas. Só que para trazer novas boas coisas, é necessário deixar de se frustrar e se irritar com o motivo por que ele começou. Porque quando eu fico com o meu pensamento preso, irritada e não conformada no que começou esse turbilhão de emoção, o que acontece? Imagina o tempo, presente, futuro e passado. Se eu estou lidando com as minhas emoções, dia por dia, passinho por passinho, estou indo bem. E aí eu começo a voltar no passado, inconformada de estar vivendo isso. Cada vez que eu reclamo disso que está acontecendo comigo e do que disparou essa situação no passado, é como se eu voltasse no tempo passado. E aí aquilo que eu já estou lidando no presente e as novas possibilidades do que vai chegar para a minha vida ficam um pouco paralisadas nesse momento, porque eu volto para o passado. Se eu volto para o passado, eu não estou aqui no presente. Então procura ficar inconformado com o que gerou isso a menor parte do tempo. E cada vez que vier essa irritação e essa inconformação, entre com um sentimento de gratidão. A gratidão começa a diluir isso no processo. E aí você vai ficando mais presente, o turbilhão vai diminuindo e a luz do próximo passo vai chegando. Quando eu falo próximo passo, não quer dizer que tenha que ser um relacionamento novo, um trabalho novo, uma vida nova. Pode ser até a mesma história, numa outra informação, numa outra conexão. Às vezes você tem uma relação com alguém muito difícil e você começa a fazer os ajustes dentro de você, a buscar sentir mais paz, a olhar um dia por vez, a não trazer tanta raiva para o processo. E você vai conseguindo ser gentil com você e com a outra pessoa. E esse novo espaço que está abrindo vai te trazer uma relação com a mesma pessoa de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira incrível, de uma maneira ideal que vocês ainda não tinham experimentado por estarem presos na rota de pensamento do mecanismo passado de se relacionar. Porque essas emoções todas e esse turbilhão são um hábito. Você tem o hábito de sentir assim. Você tem o hábito de reagir assim quando se depara com um problema maior que você. Porque é o repertório que você traz. São as informações que tem dentro do seu mundo. Agora, a coisa boa dá para a gente descobrir novas rotas e trazer uma nova informação para o nosso mundo. E esse mundo vai ficando mais simples, vai ficando mais leve de trazer uma resposta para a nossa vida. Teve também uma pergunta sobre o amor e o ódio terem uma linha tão tênue. Dentro do turbilhão de emoções, porque talvez esse é um tema que dá até para se alongar em algum momento,
Só existe amor, segundo essa literatura de Um Curso em Milagres, a própria física quântica, tudo é informação de amor, tudo é uma realidade gerada por você. Mas quando você cai em frustração de algo que você acreditava, que você amava, que você via como ideal para a sua vida, e isso te dói muito, é normal você ir para o extremo da raiva ou do ódio, porque a raiva é como se fosse para te proteger desse engano. Então a raiva vem para você reagir àquilo antes de ter acontecido. Então vem uma raiva, se eu não te conhecesse, se eu não tivesse vindo parar aqui, se eu não tivesse feito tudo para lidar com essa situação. O mais importante para a gente equilibrar essa polaridade do amor e da raiva, ou do amor e do ódio, é trazer a autorresponsabilidade. Tudo aquilo que você vive, de alguma maneira, em algum momento, você criou na sua realidade, mesmo que de uma maneira inconsciente, mesmo por conta das histórias de todo o DNA dos antepassados da sua história. Então, ficar na inconformação da raiva não vai te trazer resposta. Acolha com amor a situação e deixe de culpar o outro, de se indispor com o outro, e olhe para você, porque você ainda está dentro desse sentimento. Sinta amor por você ter se colocado nessa situação, sinta amor pelo que está para te acontecer e ajuda a ir diluindo esse turbilhão de emoções. E uma frase que eu gosto muito, que ajuda a acalmar o nosso coração, é: você não está sozinho. Você não está sozinho porque você traz com você, no seu DNA, todo o conhecimento dos seus antepassados que viveram uma vida antes de você para que você estivesse aqui nesse momento. Você não está sozinho porque você é conectado com o planeta. A sua existência impacta para o planeta. Você é importante. Você é conectado com as forças da natureza. O seu mundo existe porque você existe. Quando a gente deixa de viver, quando a gente morre de fato, o nosso mundo deixa de existir. Então, quando vier essa sensação assim, esse looping, repita para você: você não está sozinho. E essa é a nossa reflexão para o episódio de hoje do Turbilhão de Emoções. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato comigo. Tenho meu material no Facebook, Vanessa Moreira com um W. Tem o grupo do Facebook, já tem bastante gente participando do grupo. Tem também o Instagram com o mesmo nome, YouTube. E você pode mandar uma pergunta direta para o WhatsApp do podcast, que é 11 97 291 8080. Aguardo seu contato e até o próximo episódio.